Nessa aula a gente vai apresentar alguns conjuntos numéricos, a gente vai identificar como esses conjuntos são definidos, quais são os elementos que fazem parte desses conjuntos numéricos. Bem, o primeiro conjunto que eu vou apresentar aí é o conjunto dos números naturais, que são os números que a gente usa para contar coisas, né? Então, é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse conjunto tem uma infinidade de elementos e o símbolozinho que a gente vai usar para representar esse conjunto é aquela letra N. Em seguida, a gente introduz o conjunto dos números inteiros. Tá? O que são os números inteiros? São os números naturais juntamente com os seus simétricos. Tá? Então, eu vou usar aquela letra Z para indicar os números inteiros. E quem é que vai estar dentro desse conjunto? Todos os naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E também os simétricos deles. Tá? O menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Tá? Tem muito aluno que acha que o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais junto com os números negativos. Mas essa ideia não está correta, porque, por exemplo, o menos 0,5 ele é um número negativo, mas ele não é um número inteiro. Tá? Então, o correto é você entender os números inteiros como sendo formados pelos números naturais juntamente com os seus simétricos. Tá? Passemos então aos números racionais. O que são os números racionais? São os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá? Então, o símbolozinho que a gente vai usar para isso é aquela letra Q e a definição está aí. Ó. É todo número que pode ser escrito na forma P sobre Q, tá? Sendo que P é um número inteiro e Q é um número inteiro não nulo. Tá? Porque numa fração o denominador nunca pode ser zero. Símbolozinho para tirar o zero do conjunto é aquele ali, ó, é aquele asterisco. Quando a gente pega um conjunto e coloca um asterisco ali em cima dele, a gente está indicando que a gente está tirando o zero desse conjunto. Bem, então vamos identificar aí exemplos de números racionais. Tá? Todo número inteiro é também um conjunto racional, ou seja, o conjunto Z está contido no conjunto Q. Bom, por quê? Qualquer inteiro você sempre consegue escrever na forma de fração. Tá? Ou seja, por exemplo, o número 3 eu posso pensar que é o 3 sobre 1. Tá? O número menos 5 eu posso pensar que é o menos 5 sobre 1 ou menos 10 sobre 2. Então, qualquer número inteiro, você sempre consegue escrever na forma de fração, o que significa que todo inteiro também é um número racional. Os números decimais com um número finito de casas decimais, ou seja, eu sei contar quantas casas decimais ele tem. Por exemplo, o número 0,4, ele é um número que tem uma casa decimal. Então, esse número eu consigo escrever na forma de fração facilmente. Ele é o 4 sobre 10. Tá? O número menos 1,03, ele tem duas casas decimais. E eu consigo escrevê-lo na forma de fração como sendo menos 103 sobre 100. Tá? Então, os números decimais com um número finito de casas decimais, eu consigo escrever na forma de fração, logo são números racionais. Bem, as dízimas periódicas também são exemplos de números racionais. Tá? As dízimas periódicas são justamente números que aparecem quando a gente divide dois números inteiros e essa divisão nunca dá resto zero. Tá? Então, uma coisa que caracteriza a dízima periódica é que ela tem uma infinidade de casas decimais, mas nessas casas decimais há uma repetição. Tá? Então, por exemplo, o número 0,222 reticências, ou seja, eu tenho uma infinidade de casas decimais, mas todas elas são iguais a 2. Tá? É a fração 2 sobre 9. Se você pegar o 2 e dividir pelo 9, vai dar exatamente esse número que está aí à esquerda. A dízima periódica 1,777 reticências, ou seja, tem uma infinidade de casas decimais, todas elas iguais a 7, tá? Então é aquela fração ali 16 sobre 9. Tá? A dízima periódica menos 0,25 reticências, ou seja, infinitas casas decimais e sempre repetindo 25. Tá? É
a fração menos 25 sobre 99, o número fracionário, né, 25 sobre 99. Tá? O 0,0555 reticências, eu estou repetindo o 5 a partir da segunda casa decimal. Tá? É o 5 sobre 90. Então, as dízimas periódicas eu consigo escrever na forma de fração, logo são números racionais. Bom, mas existem números que não podem ser escritos na forma de fração. Esses números serão chamados de números irracionais. Tá? Então, aqui nessa aula, eu vou apresentar exemplos desses números, mas eu vou dedicar uma aula mais para frente para discutir exclusivamente a questão da irracionalidade desses números que eu estou apresentando aqui. Tá? Discutir por que esses números não podem ser escritos na forma de fração. Essa é uma discussão bem profunda no âmbito da matemática. Levou muito tempo para que os matemáticos entendessem justamente o que é um número irracional. Então é por isso que eu vou dedicar uma aula exclusiva para isso mais para frente. Tá? Mas quem são os exemplos de números irracionais? Todas as raízes que não são exatas, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 7, menos raiz de 5 sobre 6, qualquer raiz que não é exata, tá, é um número irracional. O número irracional π, que aparece quando a gente calcula o comprimento de uma circunferência. O número irracional e, que vai aparecer no contexto lá do estudo dos logaritmos, que é uma coisa que a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente. Tá? O que a gente sabe sobre esses números? É que se a gente escrevê-los em sua extensão decimal, ele vai ter infinitas casas decimais, porém nessas casas decimais não vai aparecer um ciclo de repetições como ocorre com as dízimas periódicas. Então a raiz quadrada de 2, por exemplo, se você tentar escrever a extensão decimal dela, ela vai ter infinitas casas decimais e nessas casas decimais não há qualquer repetição, qualquer ciclo de repetição. Tá bom? E aí, o último conjunto que eu vou apresentar aqui é o conjunto dos números reais, que é simplesmente obtido pela união entre os racionais com os irracionais. Bom, nessa figura eu proponho uma representação gráfica para esses conjuntos numéricos que a gente acabou de apresentar. A gente viu que os naturais, eles também são inteiros, então é por isso que eu desenhei o conjunto N dentro do conjunto Z. A gente viu que os inteiros também são racionais, então a gente colocou o Z dentro do Q. A gente viu que os irracionais são os números que não são racionais. Então é por isso que eu desenhei o conjunto I fora do Q. E quando eu faço a reunião entre o I e o Q, eu tenho o conjunto R formado pelos números reais. Então, se eu pegar alguns dos números que foram apresentados como exemplo ao longo dessa aula, eu consigo alocá-los nas regiões correspondentes. Por exemplo, o 0 e o 3 são números naturais, então eles estão dentro do conjunto N. O menos 2 e o menos 5 são números inteiros, mas não são números naturais. Então, por isso que eu coloquei eles naquela região ali, ó, dentro do Z, mas fora do N. Os números 0,4 e a dízima periódica 1,777 reticências, a gente viu que são números racionais, porém não são inteiros. Então, está dentro do Q, mas fora do Z. Os números raiz de 2, π, raiz cúbica de 7, foram exemplos de números irracionais. Então, eu coloquei eles dentro do conjunto I, fora do conjunto Q, porque todo número irracional não é racional. Tá? E todos esses números fazem parte do conjunto dos números reais.